leitura do trecho do Evangelho. O capítulo é Não pode servir a Deus e a Mamon. Na parte Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia intervir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que adotaram, aqueles que o ajudaram, e a tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue o que torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem desenvolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-nos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Este jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Então, eu acho que essa lição vem muito a calhar no sentido que nós estamos sendo muito cobrados para nos doarmos, né? Num primeiro momento, os recursos que são requeridos, obviamente, são os materiais, né? A gente tem visto muitas campanhas em prol das pessoas que necessitam de auxílio, pessoas que nessa situação que a gente se encontra acabaram por perder empregos, não tem muitas vezes o alimento para poder dar à sua família. Mas eu penso que o doar, né, as nossas riquezas vai muito além dos fatores materiais. Penso que isso também está muito relacionado à nossa riqueza espiritual, riqueza emocional, que, ao meu ver, é a riqueza talvez mais acessível, que todas têm, cada um acesso a uma, né? Cada pessoa tem uma trajetória de vida no qual foi construindo riquezas morais. E a partir disso a gente vai, penso que é importante a gente pensar o que dessas riquezas morais a gente pode doar e direcionar nesse momento. Porque, por vezes, acho que por a gente entrar em contato muito agora, especialmente por estar muito em casa, quem pode, né, claro, mas estar com muito tempo, muitas vezes ocioso, a gente tende a ficar muito nas mídias e nas redes sociais. E, ao mesmo tempo que isso é bom, porque está mantendo os contatos com as pessoas com quem nós amamos, que está mantendo os nossos vínculos, de alguma maneira isso às vezes tem um efeito contrário,
porque as pessoas utilizam esses meios de alguma maneira para mostrar aquilo que estão fazendo, digamos assim, as suas caridades, né? As caridades materiais, no intuito de promover muitas vezes a imagem, e às vezes isso até pode acabar nos atingir de alguma maneira, de nos sentirmos inúteis, de não termos condições de dar aquilo que nós não temos, e pode provocar até uma sensação de uma ansiedade, do tipo, eu não sei o que fazer neste momento, né? Como é que eu posso, de alguma maneira, contribuir de uma maneira efetiva para uma situação que é tão grande, tão, por vezes, tão desesperadora. Eu penso que talvez muito além do caminho, como a gente falou aqui, a questão de buscar recursos materiais, o recurso emocional e espiritual ele é muito importante. Muito importante porque é ele que nos alimenta, que nos motiva e que, acima de tudo, nos estrutura para mantermos a nossa mente no lugar, né? Porque vamos pensar assim, numa psicosfera que todo mundo está desesperado, todo mundo está enlouquecido. Como é que muitas vezes a equipe espiritual, todas as pessoas que estão em volta no mundo, no plano espiritual, trabalhando numa situação que sim é de calamidade, mas como é que elas vão trabalhar em um lugar onde as pessoas não estão com o mínimo de equilíbrio emocional? Então, falar de riquezas vai além de riquezas e daquilo que a gente mostra para o outro. A riqueza emocional, espiritual, tá? Para a gente ter consciência da importância de nós cuidarmos da nossa mente e do nosso espírito, e que isso de alguma maneira é sim caridade com o outro. Talvez não seja a caridade que as pessoas vejam ou que postam nas redes sociais, né? Mas é uma forma de ajudar, por exemplo, a todo um ambiente que hoje está muito complicado e muito tenso, muito ansiogênico, a tornar um pouco mais leve. Porque hoje se carece muito de objetivo, de sentido e de, acima de tudo, entender o propósito de toda a situação que está acontecendo. A gente tem que ter muito claro que o que está passando no momento tem um sentido. E se nós estamos aqui vivendo isso, é porque nós temos um papel a ser desempenhado. E eu penso que nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Porque muitos de nós, há muito tempo estudando essa doutrina, há muito tempo estudando o quanto os nossos pensamentos influenciam a nossa psicosfera, a atmosfera, o como nós nos relacionamos. Então eu penso que é muito importante que a gente tenha muito claro nesse momento a nossa responsabilidade enquanto pessoas que podem auxiliar num processo mais de maior clareza, porque nem todos têm acesso ao conhecimento que nós temos, da necessidade da nossa humanidade passar por esse processo de provas e expiações para um processo de regeneração. Porque sim, esse momento faz parte de todo um processo evolutivo coletivo, mas nem todos têm consciência disso. Nós somos muito privilegiados, mas com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades. Então, a gente tem que ter muito claro dessa responsabilidade e que sim, de alguma maneira a gente tem que estar mais atento àquilo que nós vamos consumir de conteúdo, por exemplo. A gente tem que refletir muito mais do quão salutar é, muitas vezes,
a gente sentar na frente da TV, sentar com o celular na mão e ficar vendo notícias atrás de notícias que produzem angústia, produzem medo. Uma coisa é a gente se alienar, que isso também não é positivo, porque a gente precisa estar consciente sobre o processo que está acontecendo ao nosso redor. Mas outra coisa é saber dosar e saber entender aquilo que é saudável, não só para mim, mas para o meu entorno. Então, quando essa sensação de inutilidade, de achar que daqui a pouco eu não tenho o que dar para o outro, eu não tenho condições de dar qualquer auxílio material e que eu não estou sendo útil para ninguém, cabe a gente refletir o que é ser útil. Se é a utilidade que nós mostramos pro público ver, ou se é o sentimento genuíno de estar sendo útil aos propósitos de Cristo, aos propósitos que essa doutrina nos trouxe, que é, acima de tudo, o amor, a caridade, e a caridade sem mostrar ao outro ou esperar que o retorne, né? Então, eu penso que é bem importante estarmos muito atentos a esses processos internos e, acima de tudo, também entender os nossos limites individuais, porque muitas vezes a gente vai querer, às vezes, ajudar Deus e o mundo, e querer mudar, e querer fazer e acontecer. Só que às vezes a gente não tá sob condições disso. E isso também é reconhecer as nossas limitações. Entender que eu não posso dar pro outro, eu não posso dar a minha riqueza moral, a minha caridade, o meu amor, a minha compaixão, se eu daqui a pouco também não estou me cuidando. Se eu não tenho compaixão comigo, se eu não exerço o auto-amor, o autoconhecimento. Então, é muito importante também a gente entender que o autocuidado também é compaixão e caridade com o outro. Porque se a gente consegue estar bem conosco mesmo, aí sim a gente consegue dar conta das coisas externas que vêm pra gente. Claro, a gente não vai esperar que vamos estar perfeitos, que temos que estar no 100% de nós para a gente poder ajudar, para poder fazer a nossa parte. Não é isso. Mas é que é importante a gente entender os limites da exaustão e do cansaço, porque assim, a situação no momento ela é exaustiva. Ela é muito exaustiva porque do que a gente recorda, pelo menos nessa vida, a gente nunca passou por isso. É uma situação completamente nova, que todos os dias algo de inesperado acontece. Então, só o fato de ter essa iminência do inesperado é algo muito angustiante pra gente. E todo o ambiente à nossa volta, todas as energias e pensamentos negativos de medo, de alguma maneira também influenciam nessa exaustão e nesse cansaço. Então, é muito importante a gente estar atento a esses sentimentos, estar muito conectado na prece, na meditação, na introspecção, para a gente conseguir, de alguma maneira, recarregar essas nossas energias. Porque se a gente só ficar se doando, só dar para os outros em prol de um bem-estar coletivo, daqui a pouco a gente cai. A gente cai. Porque não tem como parar de pé sem ter energia nenhuma dentro. A gente precisa ter o nosso carregador de vez em quando conectado, né?
E esse carregador muitas vezes não, né? Um dos recursos principais é a prece, porque ela nos reconecta com o propósito, ela nos reconecta com os nossos mentores espirituais. Porque se a gente não faz essa conexão, não tem como ninguém nos recarregar. Não tem como a gente dar conta se a gente não tem essa ação ativa de buscar esse auxílio. Então, o convite de hoje é poder pensar que ricos ou pobres materialmente, todos nós temos nossos recursos e nossas riquezas emocionais e morais. De nós refletirmos o que nós temos de bom que podemos usar nesse processo de uma introspecção coletiva. O que nós temos de saudável que podemos investir e dar um pouquinho para o outro, mas acima de tudo estimular para nós mesmos. Porque reconhecer essas qualidades e essas riquezas é extremamente importante para a gente saber acionar os recursos naqueles momentos que nós não estamos bem. E saber direcionar para que lado nós vamos andar. Então, a mensagem é essa, de a gente poder se reconectar, compreender os nossos pontos fortes, compreender as nossas riquezas, compreender o nosso papel na humanidade. Parece que é muito grande, mas é algo que é um processo que é difícil, que é um processo de autoconhecimento, mas que quando a gente entende qual é o significado dos nossos potenciais, onde a gente convive, com as nossas relações, com as pessoas com quem a gente convive, isso dá um sentido de significado muito importante. Que nesse momento a gente está sendo muito convidado a refletirmos sobre o nosso sentido, sobre o nosso significado, sobre a nosso testemunho de fé. Porque é muito fácil a gente ir toda semana no centro espírita, né? Lá tem a palestra, tem o passe, tem as pessoas fazendo trabalho e a gente fica passivo, né? Agora a gente está sendo convidado a ser ativo nesse processo. Porque não tem mais o centro espírita físico para nós irmos até lá. A gente tem o centro espírita interno, que é agora que a gente vai tentar compreender quais foram essas riquezas que a gente foi construindo nesse processo, para poder acionar elas de alguma maneira, usá-las de uma maneira efetiva. Entender que nós temos sim potencial de mudança. Só que a gente tem que se permitir olhar para isso, reconhecer isso, entender a importância de estarmos conectados conosco mesmo e com a corrente espiritual que está trabalhando arduamente nesse processo coletivo. Então, eu gostaria muito de agradecer a paciência de vocês de assistirem esse vídeo, a generosidade e a oportunidade. Eu espero que eu tenha passado bem a mensagem que me mandaram. E eu desejo a todos, do fundo do meu coração, que estejam muito conscientes e atentos e para serem protegidos. Mantenham-se em oração sempre, conectados com essa corrente de bem.